Fala, galerinha do mal, eu sei que muita gente esperou por esse momento aqui, um momento de luxo, de glamour. Vamos lá, ó, simplesmente Devialet no canal. Esse daqui é o novo modelo Devialet Mania, que é a primeira caixa portátil que eles têm, cara. Acabou de ser lançada, deve ter mais ou menos aí umas 2 semaninhas e é claro que não está disponível no Brasil. Só que antes que vocês pensem que isso daí é uma notícia ruim, pelo contrário, cara, dá mais exclusividade pra vocês e vocês podem adquirir esse modelo aqui pela Res Delaware, que é a patrocinadora aqui desse vídeo. E caso você não conheça a Res Delaware, o trabalho deles é muito simples. Eles basicamente recebem todas as suas encomendas e eles mandam pra você aí direto na sua casa, fazendo com que você consiga importar de uma maneira fácil, prática, barata e do jeitinho que deve ser. Com eles você vai ter armazenamento gratuito de todas as suas encomendas por até 60 dias em estoque. Pra criar a conta também é de graça, tá? O link tá bem aqui na descrição e leva um minutinho só. Eu inclusive tenho até um vídeo ensinando vocês como é que se faz ali, qual o processo pra você conseguir abrir a conta e começar a importar. O vídeo tá bem aqui no card, são uns 10 minutinhos só, pode ir lá assistir se você estiver curioso, principalmente caso você esteja pensando em comprar uma caixa desse nível aqui, que você só vai encontrar fora do Brasil, você quer ter alguma coisa diferente, né? Pra você conseguir importar com eles é bem fácil. Além disso tudo, olha só, vocês conseguem parcelar até 12 vezes, você tem um suporte via WhatsApp a qualquer momento, cara. Até antes de você criar sua conta, você quer tirar aí algumas dúvidas, apesar de no vídeo ensinar vocês como vocês fazem as continhas, o que é super fácil, você pode aí a qualquer momento chamar o pessoal no chat. Enfim, vale a pena conhecer, vale a pena você começar a importar, porque tem muito produto, cara, que sai com desconto absurdo. Então, dado aqui esse recadinho, vamos lá pro nosso unboxing. E eu quero bater fraquinho aqui, porque eu, porra, tem que preservar o luxo da caixa, né? Não? Vamos lá, caso vocês não conheçam a Devialet, é mole, tá? É uma das melhores marcas de caixa de som que tem na atualidade. Eu falo isso sem medo de ser feliz. Inclusive é uma marca francesa, ó. Estou aqui no país de origem de uma das melhores marcas que tem. Eu vou até pedir pro Will colocar bem aí na tela agora os modelos Phantom 1 e Phantom 2, que são, cara, são caixas caríssimas, tipo, até pra mim aí mesmo aqui fora. Uma vai custar aí papo de 3 mil euros e a outra um pouco mais de 1.000 e alguma coisa. Assim, cara, é pesado, mas eu já testei essas caixas dentro de uma loja. Eu vou falar pra vocês que não existe som igual. E se essa daqui, que é uma caixa portátil, tiver o mesmo nível de qualidade, meu bebê, vai ser difícil eu voltar a escutar a JBL, hein? Vamos lá, aqui na caixa não tem nada de especial, tá? É um unboxing bem bonito mesmo. Aqui eles têm só algumas instruções e tudo mais. A gente já tem aqui, olha só, um conjunto de papéis aqui, provavelmente com o manual de instrução da caixa. Vamos lá, essa daqui é a versão black da caixa, tá? Ela não vem com um carregador aqui que você coloca embaixo, é uma base que ela vai carregar. Você não precisa carregar a caixa, é isso. Eu ia falar vai carregando quando você escuta. Mas essa base permite que você use aí a tua caixa à vontade, sem precisar se preocupar em carregar. Senão a gente vai ter aqui o cabo, que é um carregador USB-C. Vamos ter aqui a fonte também, que vem separadamente. Acho que é para poder aí adaptar a tomada, né? Segundo o país que ela vai ser vendida. E aqui a gente vai ter a fontezinha que você vai conectar aqui, ó. E já era, pai. Só alegria. Vamos tirar aqui essa parte de cima, que é até bem pesada. A caixa em si, cara, ela tem 3,5 kg, se eu não me engano. A caixa do produto, tá? Porque a caixa de som tem 2,5 kg, tá? Aqui, ó. Bem pesadinha, cara. Dentro da caixa aqui a gente não tem mais nada, né? Então eu vou até guardar isso aqui pra gente poder se concentrar no que interessa. Já deu pra ver aqui que a bicha vem bem embalada, né? O saquinho é Faustopperson. Então, beleza, cara. Vamos lá. Qual é o tamanho do diferencial de uma caixa dessa daqui? Vamos começar aqui pelo design único que ela tem, né? Se liga, cara. Como que isso daqui não é uma parada diferente? E eu já posso falar desde já que dá é outra parada, cara. O som disso que sai disso daqui, ele tá tão bem distribuído que isso daqui acaba fazendo sentido pra quem tá vendo. Caso você nunca tenha visto um vídeo da Devialet, eu aconselho você a procurar pra você ver como é que isso daqui tá bem adaptado ao restante da marca, né? Aqui nas laterais a gente vai contar com 2 woofers e aqui em cima a gente vai ter 2 falantes apontando pra cá, mais 2 apontando pra cá. Isso dá uma distribuição sonora absurda. Aí você se pergunta, ué, mas depende de onde eu colocar, o som não vai ser diferente? Cara, os caras pensam em tudo, né? Esse modelo aqui, ele vem com 4 microfones integrados e eles vão fazer a adaptação sonora on the go. Pra quem não percebeu aqui o English, basicamente, enquanto a sua caixa estiver tocando, se você movimentar ela, né, se você mudar ela de lugar na sua casa, ela vai reconhecer automaticamente onde é que tem uma parede ou se ela tá em um ambiente mais aberto e ela vai fazer essa distribuição, essa adaptação ali no momento pra distribuição sonora ficar o mais uniforme possível. E aí, meus queridos, é o que eu falo pra vocês. Isso sim é um som em 360, porque tem muita caixa que fala pra gente, ah, o som é 360, e não. Na verdade, a caixa tem alto-falantes apontados ali pra várias direções, mas dependendo de onde você vai posicionar ela, é isso que faz a diferença, né? E o reconhecimento disso daqui. Aqui é automático. Uma outra caixa que vocês viram isso daqui foi a Amazon Echo Studio, se eu não me engano, né? Que é a redondinha, que também tem um som hi-fi, né? Qualidade absurda. E ela também faz uma ecolocalização ali do posicionamento
posicionamento na sala, só que ela precisa de uma pausa para fazer isso. Quando você posiciona ela, você tem que entrar no aplicativo e dizer mudei de lugar, e aí ela vai fazer essa ecolocalização. E aqui, como eu falei para vocês, é no momento que você muda sem você perceber nada. Da hora, né? É um luxo, né? É um luxo. Além do mais, ela vai contar aqui com uma proteção IPX4. Eu sei que não é lá essas coisas, mas assim, já é demais pra uma caixa que não tinha proteção nenhuma, né? Pra uma marca que não fornecia proteção nenhuma. E pra quem não sabe, o IPX4 vai ficar bem aí na tela que o Will vai colocar pra vocês, mas já posso adiantar pra vocês aqui que vai resistir ali a um pouquinho de chuva e tudo mais, alguns acidentes, né? Mas não é, cara, de jeito nenhum, absolutamente não inventa de brincar com isso, com a caixa desse preço. A não ser que você seja rico. Não é o meu caso aqui, né? Então eu vou manusear com todo o cuidado do mundo e eu aconselho. Além do mais, ela vai contar com uma bateria de 10 horas de duração com 3 horas de carga. E pra quem acha que isso é pouco, primeiro, bota na sua cabeça que essa caixa aqui, ela vai proporcionar 95 decibéis até 1 metro de distância. Então, o volume é absurdo, tá ligado? Tá ligado? Vamos colocar aí os pingos nos is. Existem 10 horas de bateria e 10 horas de bateria, né? Inclusive, se você quiser saber mais sobre bateria de caixa de som, tem esse vídeo bem aqui que tá bem legal também. Eu explico lá por que a bateria da sua caixa não dura tanto tempo assim. Mas enfim, 10 horas numa potência que isso daqui proporciona é outro mundo, é outro universo. E pra quem aí tá se perguntando sobre preço, o valor dela não importa onde você compre, tá? Se você comprar na Europa é 790 euros, se você comprar nos Estados Unidos é 790 dólares. Eu inclusive já fiz o cálculo aqui pra vocês com um dólar a 5,33, que é mais ou menos o valor que tá hoje. E caso vocês queiram importar ela pela Red Delaware, vai sair com o valor final de mais ou menos R$7.200, podendo parcelar aí até 12 vezes. Confia que tá bem barato e eu acho difícil que vocês encontrem um modelo desse daqui original no Brasil de alguma importadora que tenha um preço melhor do que esse, porque aqui você tá importando e pagando a taxa direto, tá? Então normalmente é bem mais atrativo. Enfim, já dei muito detalhe aqui, agora eu tô ansioso, tanto quanto vocês que estão aí assistindo o vídeo, pra gente poder ver como é que funciona, né? Como é que é a potência dessa parada aqui. Pro desespero da minha ansiedade, a caixa não veio com bateria, então vamos lá, né? Colocar ela pra carregar, porque, cara, isso é complicado, hein? Meu coração aqui palpitante e eu ainda tenho que botar a bicha pra carregar. É o preço do luxo, né? Ou não, quem sabe? Agora sim, tá ligando, eu acho, eu espero. Vamos ver. Eita, já chegando, hein? Deu pra perceber aqui? Rapaz. Vamos lá conectar a bichinha e ver como é que ela vem aqui, né? Como é que tá o nível pra ver se eu testo agora ou se eu espero um pouquinho. O interessante aqui do aplicativo, né? Que você vai parear direto pelo aplicativo da DVLA, é que ele te permite conectar a caixa pelo Wi-Fi, né? Nem pelo Bluetooth só. Lembrando que ela vai funcionar com os dois, tá? Tanto com Wi-Fi como no Bluetooth. Mas, como essa caixa aqui, ela é... Como é que eu vou dizer pra vocês assim? Ela vai respeitar o máximo possível a qualidade sonora, que a gente chama de Hi-Fi. É importante que vocês mantenham ali a música no streaming, para ela poder captar o máximo de qualidade possível, né, e conseguir jogar isso para vocês, porque se vocês usarem o Bluetooth vai ficar meio limitado ali a frequência. Vamos lá, tô conectando aqui, me pediu até inclusive para conectar a Alexa, mas eu vou fazer isso depois, porque eu quero só testar o som dela, que tô ansioso. Por favor, vamos acabando, né? E por incrível que pareça, eu tava aqui com 82%. Não sei porque não consegui ligar, mas enfim, é isso aí, vamos lá, né? Vou jogar aqui, cara, não vou nem começar com ela em 50 não, vou começar com aproximadamente aqui uns 30% do volume total, porque a gente tem que devagar nessas coisas. Então agora aqui, abrindo o Spotify, olha só que interessante. Se vocês vierem aqui, ó, nessa parte de dispositivos na rede, você vai ver que ela vai aparecer bem aqui, ó, Mania. Ela vai aparecer aqui nessas paradas aqui, nessa lista de dispositivos, né, porque eu tô com preguiça de falar mesmo. E essa é a diferença, sacou? Ela vai começar a tocar a sua música via streaming, o que ela vai conseguir fazer para aproveitar o máximo de qualidade que tem dali, né, extrair o máximo que ela pode da música. E igualmente da sua plataforma, porque não adianta nada você tá, por exemplo, no Spotify normal, né, porque vai ter limitado ali a quantidade. Tem gente que diz que isso não é perceptível e tudo mais. Eu, honestamente, fico muito no meio do caminho, porque algumas paradas eu consigo perceber e outras não. Então, assim, cara, prefiro ficar fora dessa briga, mas fica aqui o comentário pra vocês, né? Inclusive, tem plataformas de streaming focado única e exclusivamente em arquivos lossless. Qualidade supimpa de estúdio. Enfim, vamos lá, né? Voltar aqui pra minha realidade. Musiquinhas do teste prontas, 30%, vamos que vamos. Cara, como que essa caixa consegue ter subgrave com 30% do volume? Como que isso é possível? Pra ser mais direto, ó, 35% do volume aqui, ó, dentro do aplicativo deles, ó. Cara, acho que vou até pra 50, peraí. 50.
Olha a movimentação dos woofers. Vou dar uma de maluco e vou aumentar o grave. Brother. Joguei grave no máximo, ó. Dei de maluco. Botei no máximo aqui. E vou te falar. É no subgrave que ela brinca, hein? Ó, até então, uma das caixas que eu tinha testado aqui no canal, né, que eu tinha mais gostado, era a Onyx 7, né, que inclusive também é uma caixa do cacete também. Mas assim, perto do subgrave que tem essa criança aqui, é nada, bebê. Vamos lá pra segunda música aqui, já vou até... Não, vou botar a música, né, e aumenta o volume. Vamos lá, tá tocando já, ó. 75% do volume. Sacana. Aê! Cara, é absurdo. É outra parada, tá ligado? Eu não tenho, cara, nenhuma crítica pra fazer com relação à equalização. Por mais que eu tenha jogado grave no máximo aqui, ela brinca no subgrave. E aonde ela tá, o ambiente não muda. A mesa, ela não fica toda tremendo e tal. É outra parada. Desculpa, eu tô realmente emocionado aqui. Mas calma aí, que agora vem o negócio, né? Eu vou botar aqui a música que tem mais grave e vou meter o 100%, porque eu sou maluco. A caixa já tá bem alta, eu tô na frente dela, ela vai até 95 decibéis. Então, seja o que Deus quiser. Vamos que vamos. 100%, cadê? A sensação é outra, é outra. Cara, é incrível. É incrível o som que sai disso aqui. É agora, hein? Foi mal. Cara, o pessoal gosta de falar aqui que quando eu fico muito empolgado com uma caixa, eu danço aqui e faço tudo. Mas, cara, eu tô tão impactado com esse modelo aqui que eu não consigo fazer mais nada. Eu só quero parar pra prestar atenção na música. Então, ó, momentos raros aqui. Vamos lá pra uma terceira música que, meu amigo, merece. Merece. Nossa Senhora. É coisa de maluco.
Que é isso? Peraí, vamos mais uma que não dá realmente vontade de parar, não. Nossa! Agora o subgrave pegou mesmo, hein? Que é isso, cara? Que é isso? Mano. É simplesmente diferente de qualquer outra parada que você vai escutar na sua vida, principalmente com o som sendo portátil, tá ligado? Honestamente, eu consigo me imaginar usando essa caixa aqui, tipo, no meio dos meus amigos, e ela sendo o suficiente pra poder impressionar gente pra caramba, principalmente pras pessoas que têm uma exigência, um nível de exigência, tá me enrolando, meu Deus! Um nível alto de exigência sonora. Saiu? Saiu. Cara, o que é essa caixa de som aqui? Na moral, eu acho que tem um ranking aqui no canal das caixas que eu mais gostei, né? Falei pra vocês ainda agora que a Onyx Studio 7 da Harman ficou lá em cima, inclusive uma caixa que eu tenho usado até dentro de casa aqui, que eu gostei bastante, principalmente pelo preço que ela é oferecida. E essa caixa aqui, ela não consegue se encaixar em primeiro lugar na minha lista, porque ela tá muito além disso, tá ligado? Então se vocês me perguntarem, Brian, qual é a caixa que você mais gostou de testar? Foi a Onyx 7. Cara, a caixa que eu simplesmente não consegui encaixar no ranking de tão boa que é essa daqui. Honestamente, se você tá procurando um modelo de caixa de som que foge de tudo que você já viu, que, cara, que é simplesmente uma parada exclusiva, meu amigo, não existe outra recomendação nesse canal aqui. É uma pena que todas as músicas de teste sem direitos autorais que eu poderia colocar nela aqui, eu já coloquei, porque senão eu tava ouvindo ela aqui até agora com vocês, na boa. A vontade que você tem com essa caixa aqui de você continuar ouvindo música da maneira que deveria ser, né, sem nenhum escândalo, sem nenhuma monstruosidade, que inclusive é um detalhe que eu notei em todas as caixas de luxo que eu já testei aqui, né? Ou pelo menos em todas as caixas de som que remetem a uma qualidade de alta fidelidade. É o caso aqui dessa DVLA Mania, como também foi lá o caso da Bowers & Wilkins, né? A Zeppelin. Cara, a caixa, ela ficava aqui do meu lado e ela conseguia entregar um som, cara, mas era de uma pureza, sem nada arranhado, sem nenhum tipo de defeitinho na equalização, sem agudos que sobressaíam, sem graves exagerados. Aqui, nesse tipo de caixa de som, gente, isso vocês têm que botar na cabeça de vocês. Não é desqualificando JBL, nem caixas mais baratas, mas esses modelos, quando você escuta isso daqui, você sabe do que se trata. Um som que é minimamente estudado em detalhes, sabe qual é? E olha, DVLA, na boa, a vontade que eu tenho aqui de trazer cada vez mais caixas deles pra esse canal, só que os caras são pesados, hein? É. Eu sei. Ó, é isso que falta nesse canal. Se você quiser dar uma moral pra esse vídeo aqui, cara, já pode deixar um like, um comentário perguntando com qual caixa você acha que eu deveria comparar a DVLA Mania. Pode se inscrever aqui no canal também, cara. Ativa aí o sininho de notificações pra você não perder mais nenhum vídeo novo. Queria muito agradecer a vocês que estão assistindo aqui o vídeo até agora, porque trazer esse tipo de modelo aqui pro canal, ainda mais em época de lançamento, não é fácil, porque simplesmente é difícil de você encontrar caixa, sacou? E se eu fosse vocês, eu aproveitaria que ela tá disponível lá pela Best Buy nos Estados Unidos. É a única loja que eu consegui encontrar essa caixa aqui disponível. A entrega dela, desse modelo aqui, né, lá na Res Delaware, leva em torno aí de 8 dias, e depois da Res Delaware até você, talvez leve aí em torno de, sei lá, talvez de 15 a 30 dias, porque ainda tem que passar pela alfândega e tudo mais. Você vai pagar o imposto tudo em avanço, tá? Você pode ficar tranquilo, porque a caixa não tem por que ela ser taxada 2 vezes, é só uma vez você vai pagar isso daí. Você sabe quanto que você vai pagar, porque eu já ensinei isso pra vocês, e a entrega dela não vai demorar muito até chegar a você. Amigos, é isso aí. Um novo estandarte de qualidade ultra mega sensacional, fantástica Power Ranger. É isso. Vamos lá então, né? Aquele beijo no seu coração. Aguardem os comparativos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Não é todo dia que acontece aqui no canal eu ficar sem palavras, sabe? Do lado de uma caixa de som. A última vez eu fiquei extremamente impressionado, mas era porque o volume também era bem alto. Era da própria Bowers & Wilkins. Cara, é difícil falar essa merda, hein? Bowers & Wilkins, que eu testei aqui. Falei pra vocês, inclusive, usei o exemplo no vídeo, né? A Zeppelin era uma caixa larga pra caramba. E aqui do lado é uma impressão de barulho surreal que você tem, porque está do lado. E aqui, cara,
é simplesmente você não consegue falar nada, porque você quer prestar atenção no som, você consegue perceber o nível de detalhe, de riqueza que eles conseguem entregar na qualidade do material de construção dessa caixa aqui, e de verdade, não importa o posicionamento que ela tá, você consegue perceber o som vindo de tipo assim, com todos os detalhes que ele tem, você consegue perceber ele vindo até você, sacou? É como se tudo tivesse no lugar, independente de eu estar botando a caixa aqui ou eu estar colocando ela aqui, você não sente uma diferença, sabe? Você não sente que o som ele vem mais forte de um lado, vem mais forte de outro. Não, realmente, o nível de construção do produto, ele é outro. Fantástico. Agora, quem me dera aí ter mais dinheiro pra conseguir trazer mais caixas dessas pra vocês. Então é isso. Beijão. Muito obrigado aí pela sua audiência. Boa semana. Não sei nem quando é que vai ser postar esse vídeo aqui, tá? Então, boa semana ou bom fim de semana. Sexta aí direitinho, tá? Aquele sextou brabo mesmo pra você. Controla na bebida, maneira, juízo. Valeu. Beijo. Tchau.